A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Então vamos lá para o capítulo 18 de Lucas. Aqui é culto de oração. Vamos falar, para variar, um pouquinho sobre oração. Só que hoje nós vamos falar... Sempre é bom meditar na palavra. Porque... principalmente naquelas palavras que a gente muitas vezes julga que não é para nós, é ali que está muitas vezes a maior resposta que nós estamos procurando, e não sabíamos nem como procurar a resposta, porque na nossa cabeça não era nada daquilo. Então eu quero compartilhar com vocês nessa noite, quando Deus não responde às orações. O porquê que Deus não responde às nossas orações. E se faz sentido isso, de Deus não responder orações. E, no entanto, eu tenho procurado passar isso sempre para vocês, Deus sempre responde. Ele responde sim, ele responde espere, e ele responde não. E não também é resposta. Porque Deus sabe o meu dia de amanhã, e eu não sei de nada nem quando terminar o culto hoje aqui. Né? Então vamos aprender um pouquinho com a parábola do fariseu e do publicano. No capítulo 18 de Lucas, a partir do verso 9. Capítulo 15, 16, 17, 18. Quando você quiser procurar parábolas principalmente, estão basicamente quase todas aqui em Lucas. E era uma maneira diferente de Jesus comunicar o evangelho, parábolas, hipérboles, metáforas, não é? As hipérboles, inclusive, com seus exageros, muitas vezes, não é isso? Mas é uma maneira muito didática para nós aprendermos mistérios tão grandes de Deus. Gente, a palavra de Deus é um amontoado de mistérios impressionantes, que só são mistérios até serem descobertos. O problema é que nós não estamos muito afim de descobrir, estudar, meditar, orar em cima, esse tipo de coisa. Não é? Então Jesus, sabendo disso, usava desses recursos, falando a linguagem do dia a dia. Se fosse hoje, Jesus estava falando aí de celular, estava falando de telefone, estava falando de internet, estava falando dessas coisas dentro daquilo que ele apresenta, para que de uma maneira mais fácil, a gente, no nosso entendimento limitado quanto aos mistérios de Deus, a gente possa aprender com mais facilidade. E também era uma arma. Era uma arma porque Jesus contava essas histórias para aquelas multidões, e aqueles que o perseguiam, tanto romanos como os próprios judeus, sacerdotes, aquela gente toda, quando ouviam ele contando aquelas historinhas, que eles pensavam que eram, né? Eles diziam, isso aí é outro bobão que vem contar contos do Arco da Velha aqui. O que ele está falando não faz sentido, isso aí não oferece perigo, não é nada do que estão dizendo aí, que ele vem como rei, que vem para tomar o poder, nem nada, é outro, né? E iam embora. E Jesus continuava os seus ensinamentos. Quando eles botavam a cabeça no travesseiro e começavam a pensar naquilo que eles diziam, as bobagens que Jesus contava, falava, é que explodia a bomba de efeito retardado. Mas caramba, ele queria dizer isso, e não o que nós estávamos entendendo no começo. Então a palavra de Deus é assim. E nessa parábola, a gente aprende sobre aquela oração que Deus não responde. E por que razão? E disse também essa parábola, olhe bem, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, certinhos, que não pecavam, que faziam tudo bonitinho e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, diz Jesus, ao orar. Um fariseu, religioso, e o outro publicano, um cobrador de impostos, para que vocês se localizem aí. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira:
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano e cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, disse Jesus, que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Essa é uma grande lição para a vida. Quando nós semeamos humildade, nós colhemos exaltação. Quando nós semeamos exaltação, nós colhemos humilhação. E ninguém vai mudar isso. Espere e vocês verão sempre, esses bambambam que estão por aí aterrorizando. Espere o fim deles. E cuida do teu, que vai ser bem diferente. Amém? Deus prestou bem atenção para a oração do publicano, mas não respondeu a oração do fariseu. Primeiro, porque a oração do fariseu foi um discurso retórico, bonito, palavras escolhidas para impressionar, não a Deus, mas primeiro, como a gente vê aqui, para exaltar suas próprias virtudes e para aparecer diante do povo, que era uma coisa que Jesus detestava. Por isso disse: quer uma resposta minha? Não fica fazendo aí como esses fariseus, que vão para as esquinas de dia, botam sua roupa mais bonita e no meio do povo ficam levantando suas mãos para orarem. Esses não serão respondidos. Mas aquele que chegar na sua casa, fechar a porta do seu quarto às suas costas e ter um encontro em separado comigo e botar a cara no chão, esse terá toda a minha atenção. Orar, gente, não é se exaltar, nem proclamar as próprias virtudes, e também não é querer justificar coisas diante de Deus. O fariseu não orou, ele fez um discurso eloquente para se autopromover, como a gente entende aqui. Sua intenção não era orar, mas tocar trombeta, aplaudir a si mesmo, acariciar o próprio ego. Ó, Senhor, tu me conheces, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu não falto culto, e daí? E daí? Ele estava fazendo isso que nós cantamos aqui, um solo do hino, quão grande és tu, mas diante do espelho. Diante do espelho. Quão grande és tu, Rogério Amorim, que é pastor de uma igreja assim, pororó, popopó. Não funciona. Então a gente tem que ver muito, não existe nada mais desprezível, vamos assim dizer, aos olhos do Senhor, do que o orgulho. E não existe uma coisa maior diante do Senhor do que não seja a nossa gratidão. Deus resiste aos soberbos, está escrito. Lúcifer foi expulso do céu por causa do seu orgulho, porque está escrito que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, diante de Deus, não tem bom. Não tem bom. É impossível orar sem estar vestido, mas vestido de trajes de humildade. Soberba e oração não podem habitar um coração ao mesmo tempo. Nós temos que saber qual é o nosso lugar, que nós dependemos da misericórdia de Deus. Francamente, nesses meus 50 e tantos anos de igreja, o que eu já vi de grande pastor virado em nada é uma grandeza. Não foi 1, não foi 2, não foi 10, não foi 20. Podia citar aqui uma relação imensa de gente que enchia estádios de futebol.
Gente que eram conhecidos no mundo inteiro, que escreveram muitos livros, isso, aquilo e tudo mais, mas nunca deram glória a Deus. Eles não cresceram, eles incharam. E inchaço é sinal de doença. E o diabo vem, ó, com uma agulhinha e... É bem isso, né? Então, ponto 2. Deus não ouviu a oração do fariseu porque não se dirigia precisamente a Deus. São coisas que a gente precisa prestar atenção nos textos quando nós lemos. A sua oração voltava para si mesmo. Era vamos chamar assim, né? Era a oração bumerangue. Ia para lá, mas voltava para ele mesmo. Foi dirigida ao plenário, vamos assim dizer, aqueles que estavam à sua volta para ouvir a sua oração. E o povo gosta disso, vocês sabem disso. Os caras melhor assim de discurso por aí são o que mais junta medíocres. No Brasil é um exemplo, né? Então Deus não passava de uma moldura, vamos assim dizer, para realçar os feitos maravilhosos deste fariseu. Era apenas um trampolim para ele conseguir uma notoriedade, uma fama, uma vista maior e admiração do povo, que acredita nessas coisas. Ele agradece a Deus não as dádivas do Senhor, mas ele agradece aqui as suas próprias virtudes. Obrigado, porque eu sou assim, eu sou assado. É uma oração medíocre, na verdade, né? A oração do fariseu se achava cheia, mas plena, transbordante, mas de orgulho, recheada de vaidade, entupida de soberba. O fariseu estava tão cheio de si que não conseguia ver a Deus e nem amar o seu próximo. Porque ele ainda na oração, ele humilhou o que estava ali do seu lado, que era uma pessoa simples, que era uma pessoa desprezada pela sociedade. Ele humilhou a mais ainda o outro, dizendo: eu não sou como este. Eu não sou como meu vizinho, não sou como meu parente, eu não sou como fulano, beltrano e tudo mais. Eu sou melhor, Senhor. Então, me escute, né? Sua oração não foi dirigida ao céu, mas foi dirigida como é que eu vou dizer assim, às profundidades da sua vaidade. Ele não falou com o Deus Supremo que está no trono do universo, mas dirigiu-se ao próprio eu. E um terceiro ponto, porque a oração do fariseu não seguia os princípios de Deus, não era ouvida. E o primeiro princípio de Deus na nossa oração é que toda oração deve ser dirigida em nome de Jesus. Não tem um outro pelo qual nós possamos chegar a Deus. Nem minha mãe, nem meu pai, nem o pai, nem a mãe de Jesus, nem Pedro, nem Paulo, nem o Papa, nem o pastor, nem ninguém. O nome é um só: Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então não seguia os padrões de Deus, primeiro pela posição. Né? Ele orou de pé. Não que seja proibido orar de pé. Eu sempre digo: pastor, qual é a melhor posição para orar? Eu digo: é a que você está. Porque se eu for olhar para Jonas, não tenho nem ideia como é que aquele homem orou dentro do ventre do grande peixe. De cabeça para baixo, engolindo água, envolto por algas marinhas. Eu só sei de uma coisa: ele orou sinceramente e Deus ouviu. Né? O ladrão da cruz, não foi nem em pé que ele orou pendurado e Deus ouviu. Mas aqui nesse caso ele orou de pé, em um lugar elevado, à vista de todos, mas não à vista de Deus. Não é a posição física, mas a sua altivez diante de Deus e do próximo é que fez com que os ouvidos de Deus permanecessem tapados para a oração dele. Quis projetar a sua pessoa
e não o Deus que abençoa, que ouve e responde a oração. Ele orou perto do altar, que é o lugar do sacerdote. Nesse caso aqui específico, né? Não é o nosso caso aqui. Ele buscava, vamos assim dizer, as luzes do palco para aparecer diante do povo. Foi lá para frente e começou a orar, enquanto o outro estava lá de cara no chão. Um querendo se esconder, sentindo as suas misérias, os seus pecados, e ele querendo que os holofotes, vamos assim dizer, o focalizassem para que toda a sinagoga olhasse para ele. E também pelas palavras. Muito engenhosamente, ele escolheu palavras que melhor, vamos assim dizer, enfocassem as suas virtudes e tornassem ainda mais abominável e desprezível a pessoa dos outros. No caso aqui, especialmente a pessoa do que estava ali do seu lado, o publicano, que na verdade era uma projeção de todas as outras, que ele também desprezava certamente, não é? Então, gente, as intenções também. As intenções, o fariseu procurou o templo no momento em que tinha muita gente. Ele não fez como Ana, que procurou o templo vazio, mas cheio do Espírito do Senhor, onde ela chorou, se humilhou e recebeu de Deus a resposta que era o sonho de anos e anos e anos da vida dela, e um sonho aparentemente impossível, né? Ele olhava para o outro ali com desdém, Puxa, nessa oração aqui são palavras perversas, são palavras caluniosas que ele usou contra o outro que estava do seu lado ali. Ele pensava que ser quem não era, mas na verdade ele não passava, era, pelo que a gente vê aqui, de um sujeito megalomaníaco, né? Que só queria aparecer através de palavras bonitas, mas vazias, que o povo achava que eram cheias de graça, eram palavras bonitas, mas que para Deus nem ouvia essas palavras, porque eram palavras completamente vazias, pronunciadas por uma pessoa adoecida, por um sentimento que não pode estar na nossa vida. Nós temos que ter amor próprio, mas nós não podemos viver de autoexaltação. Né? Eu brinco com vocês aqui sobre a minha boniteza, né? Mas todo mundo sabe que eu estou brincando. Eu já fui bonito, mas hoje eu estou meia boca, né? Eu tenho consciência desse tipo de coisa, né? Num quarto ponto, para a gente encerrar e poder orar um pouco, a oração do fariseu não foi atendida, nem sequer ouvida por Deus, na verdade, né? Porque não se baseava na misericórdia divina, que é uma coisa que nós temos que entender. Nós carecemos da misericórdia divina. Nós somos um bando de pecadores reunidos aqui nessa noite, começando por este que vos fala. Mas pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Tem essa enorme diferença, né? Então, gente, a base da oração do publicano não era a graça de Deus, mas a autoconfiança. Porque eu sou sacerdote, porque eu sou fariseu, porque eu sou bonito, porque eu tenho roupa bonita, porque eu faço parte do ministério dessa sinagoga, então ele tem que me... Olha, eu me lembrei de um testemunho agora aqui. Não vou citar nomes, porque de repente a família, depois de tantos anos ainda, né, pode estar até participando conosco agora na internet, como está acontecendo, né? Fui com o pastor Fioravante visitar um pastor muito famoso aqui em Curitiba, no início dos anos 70, 50 anos atrás. E ele era fundador e pastor de uma igreja muito bem frequentada. Homem eloquente na sua mensagem, essa coisa toda. Ele sofreu um acidente. E esse acidente, um ferro penetrou a sua virilha aqui. E causou uma infecção muito braba.
Estou falando de 50 anos atrás, que não tinha os recursos que tem hoje, né? De septicemia, essa coisa arada toda em hospital e tal, né? E eu fui com o Fioravante visitar esse pastor, e eu não era nem sequer obreiro, né? Acho que a única coisa que eu fazia lá era o programa de rádio. E isso porque eu ficava sozinho lá no estúdio e não tinha gente me assistindo. E aí, chegamos lá e coisa e tal. E conversa daqui, conversa dali, eu só ouvindo o pastor Fioravante, que era um homem de oração, um homem de Deus. E eu percebi nas palavras daquele pastor ali na cama do hospital. Ele disse: Fioravante, eu sei que você veio orar por mim, mas é o seguinte: eu já estou em jejum há não sei quantos dias, então Deus tem que me curar. Nunca esqueço isso. Deus tem que me curar. Dias depois, ele arruinou-se violentamente. E aí eu fui com o pastor Agostinho, irmão do Fioravante, para visitar esse homem que já estava muito mal. E 3 dias depois, nós fomos no enterro dele lá em Joinville. Pode ser pastor de nome, pode ter construído igreja, mas se não se quebrantar diante de Deus, não é ninguém. Porque eu estou jejuando, Deus tem que me curar. Mas que é isso? Porque eu sou dizimista, porque eu frequento a igreja, porque eu sou obreiro, porque eu sou pastor, porque eu sou professor. Deus tem que fazer isso na minha vida. Deus tem que nada. Nós é que temos tudo, que fazer tudo. E é nessas pequenas, grandes coisas que nós deixamos de ser ouvidos e atendidos por Deus. Então nós temos que observar muita coisa na nossa vida, porque muita gente resmunga isso. Mas por que Deus não me ouve? Por que Deus não me responde? E nós estamos numa caminhada, né? Cadê? Não está? Está ali. Nós estamos numa caminhada que nós nos propomos a fazer agora, indefinidamente, né? De 7 batidas na porta da graça. Para bater nessa porta, você tem que ficar de joelho. Você não tem que bater de cima para baixo, você tem que bater de baixo para cima. E então Deus vai ouvir. Como Ele mesmo diz: apresenta para mim as tuas razões, Rogério, para que eu possa te justificar, para que eu possa te responder. Mas as minhas razões dentro das minhas necessidades, não dentro dos meus valores. Ô Senhor, eu preciso disso, como esses dias estava orando pela minha filha. É minha filha, pai. É filha do teu filho. Olha por ela, abençoa. Dirige as mãos de médico, enfermeiro, isso, aquilo. Quero minha filha de volta, pregando o evangelho como sempre. Me humilhei diante dele. Me quebrantei diante dele. Porque numa hora como essa, né, a coisa treme, né? Mas em momento nenhum, eu sinceramente falando, eu tremi. Estive sempre confiante na misericórdia de Deus. Porque eu me coloquei diante dele, não como pregador de cura divina, mas como o doente que precisa de cura divina para sua filha. Amém? Está dando para entender onde eu quero chegar? Então, a base da oração desse homem não era a graça de Deus, mas a autoconfiança. Não eram os méritos de Cristo, mas os méritos dele. E nós não temos mérito nenhum, porque nenhum de nós enfrentou essa cruz. Foi Jesus que enfrentou por nós. Então é pelos méritos de Cristo que nós alcançamos a bênção e a vitória em Deus. Não era no Senhor que ele confiava. Ele estava confiando mais em si mesmo, nas suas ações, naquilo que é obrigação nossa de fazer, e que nós achamos que pelas obras nós seremos salvos, seremos curados, seremos abençoados. Não funciona dessa maneira. Ele ora não para se quebrantar, ele ora para se exaltar. E não é por aí o caminho. Nós não podemos cobrar de Deus. Podemos concluir então que nenhum orgulhoso que menospreze o seu semelhante pode prevalecer em oração. Podemos entender que esse homem entrou no templo cheio de nada e saiu vazio de tudo. Mas quando nós chegarmos no templo,
vazio de nós mesmos, nós sairemos cheios dele, vestidos de glória, vestidos de honra, levando a resposta da nossa oração. E o texto bíblico conclui dizendo que o publicano, e não o fariseu, desceu para casa justificado. É a figura que Jesus usa para dizer, foi atendido na sua oração. Por quê? Todo o que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha, bendita humilhação, será sempre exaltado por Deus. Orgulho, gente, é só olhar para as Escrituras. É só prestar atenção nas Escrituras. Orgulho não encontra espaço diante de Deus, pois o Senhor declara guerra contra os soberbos. Sempre foi assim na história humana e na própria história da igreja. Ninguém pode orar de verdade a não ser que tenha o coração quebrantado e contrito, como está escrito no Salmo, ao qual Deus não despreza. Coração quebrantado, humilhado, contrito. E para que a oração prospere diante de Deus, o meu coração, o teu coração, o nosso coração, deve estar isento de vaidade e cheio de amor. Quando orarmos, não vamos simplesmente focar em nós mesmos, simplesmente, mas o mundo está precisando da nossa oração, o Israel está precisando da nossa oração, o Líbano está precisando da nossa oração, a Palestina está precisando da nossa oração, nosso vizinho está precisando da nossa oração, nosso parente está precisando da nossa oração, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos irmãos, alguns da igreja aqui, estão precisando da nossa oração. O Brasil, porque se tem terrorismo no mundo, esse lugar chama-se Brasil. É terrorismo de todo jeito. Se vocês seguissem as notícias que eu vejo aí, é terrorismo puro nesse país em todos os sentidos. Está à nossa volta, está fervilhando de terrorismo. Então esse país precisa da minha oração, da tua oração, da oração da igreja, né? Nós temos que entender também que onde tem inveja, que onde tem desprezo, que onde tem ressentimento, desprezo pelo próximo, pode até ter muita religiosidade, mas não comunhão com Deus. Pode existir, como no caso desse fariseu aqui, muita pompa e circunstâncias, muita aparência, mas não oração que chega aos céus. Amém? A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.